bem-vindos a mais um episódio do nosso O Que Pode. Hoje o papo será diferente, vamos falar de sucesso, mas não daquele que a gente vê pronto, e sim de tudo o que acontece antes da vitória. Quantas vezes você já ouviu falar de alguém bem-sucedido e pensou, essa pessoa sempre esteve no topo? Pois é, mas por trás de cada conquista existe uma história cheia de desafios, dificuldades e momentos de incerteza. E é isso que vamos explorar hoje. Nosso convidado é o Dr. Pedro Bernardino, um exemplo de superação. Tivemos aqui nos primeiros episódios desse podcast um breve relato quanto à sua trajetória profissional. Porém, recebemos muitas perguntas e curiosidades de como de fato se deu o início de sua trajetória. Primeiramente pessoal, e que gerou a figura hoje estampada ao Dr. Pedro Bernardino e, via consequência, a empresa a qual ele criou, o BRN Advogados. Dr. Pedro, seja bem-vindo. Antes de falarmos do profissional de sucesso, queremos conhecer a pessoa por trás da carreira. Como tudo começou. Dr. Pedro, seja bem-vindo. Antes da gente começar a falar sobre o profissional de sucesso, queremos saber quem foi Pedro Bernardino para começar, antes dessa estruturação de Dr. Pedro no ramo do direito. É um prazer muito grande estar aqui novamente, Danilo, no podcast O Que Pode, para falar sobre a minha trajetória de vida pessoal, antes do profissional Dr. Pedro Bernardino e, consequentemente, a criação do escritório BRN Advogados. Perfeito. Então, assim, para esse papo ficar de uma forma mais tranquila, eu vou te chamar de Pedro Bernardino, para a gente ficar mais à vontade. Ô Pedro, pode falar de Pedro. Vamos falar de Pedro, que tá todo mundo em casa nesse momento. E assim, conta para nós quem é Pedro Bernardino. Pedro Bernardino é uma pessoa, um ser humano que, pai de família, de origem nordestina, com muito orgulho, com uma visão empreendedora, uma visão empresarial. Que origem nordestina, nasceu aonde? Só pra Nasci saber. em Recife, com muito orgulho. Nascido em Recife, criado em São Paulo. Vou chegar em todos esses detalhes aí depois da nossa conversa. Mas eu vou contar um pouquinho da minha essência como pessoa, para que o pessoal saiba um pouquinho da minha história, que é uma história, modéstia à parte, muito bonita de ser aqui narrada para o seu público. Claro, é isso que a gente precisa conhecer, porque assim, sua história pode servir até de motivação para alguém que está entrando agora, está pensando em entrar em qualquer segmento da vida, né? Então assim, conta para nós como foi, nasceu no Recife, foi para São Paulo, como foi que tudo isso começou? Rapaz, essa história é bem, assim, complexa, tá? Eu posso te dizer, porque a minha trajetória de vida pessoal, eu nasci em Recife, depois de um determinado momento da minha vida, com 5, 6 anos de idade, descobri um problema muito sério de saúde, que é uma síndrome que é chamada síndrome nefrótica, um problema renal que atinge muitas vezes um público que é até os seus 10, 12 anos de idade. E naquele momento, residindo em Recife, eu não tive aí uma situação muito favorável, digamos assim, da área da medicina. Meus pais tiveram muitos esforços aí para que eu tivesse um tratamento médico, né, pela cidade, mas o pessoal da área da medicina indicou, diante do meu problema ser um pouco sério, eu cheguei a ponto de fazer hemodiálise, inclusive naquele momento. Isso com quantos anos? Isso eu tinha, em média, aí, uns 5, 6 anos de idade. Foi um problema bastante difícil na minha vida, e obviamente não tinha dimensão daquele problema com tamanha fragilidade de idade, né? Então, eu tive que ir para São Paulo, por direcionamento dos próprios médicos que me acompanhavam em Recife, para fazer um tratamento de saúde lá, ao qual demorou por muitos anos, e eu vou chegar um pouquinho mais nesse relato aí. Claro. E aí eu passei por muitos anos da minha vida morando em São Paulo, e tem todo um trajeto que a gente vai comentar, provavelmente aí durante esse seu questionamento.
Aí eu te pergunto, no caso, você saiu daqui do Recife com o quê? 6, 8 anos de idade, Sim. essa média, então foi para São Paulo. E qual foi a região de São Paulo que vocês se instalaram? Então, veja, essa é uma questão. é, Na época em que eu saí aqui de Recife, eu fui para cidade de Santo André, no ABC Paulista, no estado de São Paulo, onde lá se encontrava já a minha avó, por parte de mãe, como também um tio que eu tinha por parte de mãe, já falecido, e que acolheram, abraçaram a gente. Na época eu fui com meu irmão, fui com minha mãe. Meu pai teve que ficar trabalhando em Recife por ele ter uma... Na realidade não é nem em Recife, mas em Santa Cruz do Capibaribe. Ele é um empresário do ramo de confecção e não podia deixar os seus negócios aqui para ficar, de certa forma, muito participativo presencialmente lá em São Paulo. Então, minha mãe, junto com minha avó e meu irmão, que me acolheram lá em São Paulo e deu todo o suporte. Então já teve assim um baque familiar, né? Porque tipo, ter que dividir a família, mas tinha a questão da sua saúde. Sim. Então já mexeu assim um pouco no psicológico de todos, né? Essa situação não tinha opção. Era uma questão, vamos dizer, de vida ou morte. Eu tinha que ir para São Paulo de todo jeito e essa ruptura familiar, obviamente, aconteceu. Nós passamos por maus bocados, digamos assim, sem a presença da figura paterna, tanto eu como meu irmão, que, de certa forma, em diversos eventos que existiam, em escola, em reuniões, e você observava muitas vezes seus amigos com a presença de um pai ali, a figura... Mas eu tinha consciência que meu pai ele tinha que ser o provedor e ele tinha que, de certa forma, colocar os recursos financeiros dele no meu tratamento. Então, ele tinha que trabalhar em Santa Cruz do Capibaribe para mandar dinheiro para minha mãe, para o sustento da própria família, para que eu pudesse fazer um tratamento de saúde. Essa dificuldade, essa separação acaba sendo como um fortalecimento, uma motivação. Eu acredito que na época o senhor já tinha assim essa, como é que fala, essa imaginação de um sonho, na verdade, um objetivo. Porque você nessa idade já estava ciente do tratamento de saúde. Sim. Então chegando em São Paulo teve que seguir tua vida normal. Tratamento, escola, tudo isso, né? Então, esse problema de saúde, até para quem está nos assistindo e é da área da medicina, sabe que a síndrome nefrótica, que é uma síndrome que eu tive, ela faz com que a pessoa tenha uma retenção de líquido. Então, tudo que eu comia naquela época, eu ficava inchado. Então, eu tinha muitas restrições quanto à minha alimentação. Não podia praticamente comer nada que tivesse sal. Então, assim, para mim foi uma grande dificuldade. Imagina você como criança aí com 6, 7 anos de idade, vendo seu amigo comendo uma coxinha ou um pastel e você não poder comer, porque aquilo ali iria trazer malefícios para a sua saúde. Então, não foi fácil. Esse momento na minha vida foi um momento bem complicado e eu tive que contar muito com o amparo aí da minha mãe, do meu irmão, da minha avó, do meu tio, que eram pessoas que estavam mais próximas de mim naquele momento. Era isso que eu ia te perguntar, quem foi realmente que te acompanhou assim, porque como você falou, é criança, né? Sim. Quem te acompanhou nessa fase de saúde, porque essa questão e tudo mais. Legal, o apoio da família sempre é prioridade, né? Sempre é muito bem-vindo. Pedro, e esse tratamento de saúde, deu um resultado imediato? Ficou alguma sequela? Danilo, o resultado não foi de imediato. Esse tratamento de saúde, para mim, demorou bastante tempo. Eu tomei muitos anos uma substância chamada corticoide e que era o último gatilho que existia, a última alternativa antes de entrar numa cadeira de hemodiálise. Então, assim, foi um tratamento bastante lento, demorou para que eu pudesse ficar melhor. E graças a Deus depois tive a cura, mas não foi fácil. Pedro, e esse problema de saúde chegou a afetar os seus estudos naquela época? Danilo, afetou, sim. De certa forma, eu estava saindo de Recife, indo para São Paulo,
uma nova convivência de amigos, enfim, de ambiente, cultura diferente, de certa forma, até mesmo a questão que nós nos comunicamos enquanto nordestino e enquanto paulista é bem diferente. Então era um momento muito, muito novo na minha vida e eu estava me deparando com um problema de saúde. E esse problema de saúde me fazia, junto com meus familiares, de certa forma, ter momentos de ausência no âmbito escolar. Por quê? Eu ficava fazendo exame de urina frequentemente para saber as substâncias que tem na urina, que aqui eu não sou muito da área da medicina, se estava tendo o efeito da medicação, se os medicamentos que eu estava tomando naquela época estavam fazendo o efeito desejado pelo médico que começou a me acompanhar lá em São Paulo. Fazia exame de sangue com muita frequência também para saber as questões de taxas, enfim. E tudo isso como era? Era particular, era público? Era particular. E isso tudo, né, como você bem narra aqui, essas questões, meu pai, na época também, com recurso financeiro bastante escasso, ele tinha duas opções. Ou ele custeava um ensino de qualidade para mim, uma escola particular, ou ele partia para uma questão de tratamento de saúde. Então, ele optou, obviamente, em dar uma atenção maior à questão da minha saúde. E isso tudo foi uma situação que gerou aí uma certa complexidade, vamos dizer assim, porque ao mesmo tempo eu tinha que fazer acontecer na escola pública. Tanto é que a minha escola foi uma escola estadual, lá no município lá de Santo André, que eu fiquei do ensino fundamental ao ensino médio por lá. Então, só depois é que as coisas começaram um pouquinho a melhorar e aí a gente foi para uma faculdade particular. E durante esse período, eu sei que toda mudança gera assim uma resistência para todo mundo. E aí, no caso, mexeu com grande parte da família, né? Aí, nesse período que você estava na escola, aí sua mãe trabalhava? Não. A dedicação é a Minha mãe não trabalhava na época. Isso é até bem interessante aí, porque o único provedor da casa era meu pai. Então, meu irmão tinha praticamente a mesma idade que eu. Minha mãe era dona de casa e meu pai era uma pessoa que trabalhava aqui no estado de Pernambuco, em Santa Cruz do Capibaribe, no ramo de confecção, e também estava com grandes dificuldades para se manter no próprio negócio. Então, o recurso que ele tinha, ele teve que, de certa forma, naquele momento, chegar e dar um suporte para mim, lá em São Paulo, que estava fazendo um tratamento de saúde, que era uma síndrome, né? Então, síndrome, o próprio nome já diz a complexidade de toda a situação. Entendi. Em média, foi quanto tempo, mais ou menos, de tratamento? Olha, Danilo, eu posso te dizer aí que foi em média uns 7 anos, 8 anos. Praticamente a base de corticoide. Enfim, não foi uma missão fácil, porque meu corpo, naquela época, essa síndrome, ela causa uma questão de inchaço. Então, tudo que eu comia, eu retinha líquido, era muito complicado. Você vê seus amigos podendo comer uma coxinha, comer um pastel, comer situações de alimentos aí que você tinha muita vontade, você tinha que se abster, porque eu parecia meio que um sapo, então eu inchava com tudo que eu comia. Minha comida era bastante regrada, foi um momento bem complicado, uma fase de transição da minha vida que já começa com 5, 6, 7 anos, 8 anos, e como eu te disse, aí demorou uma fase de 8 anos, praticamente 7, 8 anos de tratamento, que foi bem regrado a minha vida em questão de alimento, em questão até mesmo, vez ou outra, de uma atividade física um pouco mais, que exigia um pouco mais de esforço, enfim. É uma história que eu te passo aqui em recortes, mas é bem abrangente. Mas que bom que assim deu certo o tratamento de saúde, né? E assim, a dúvida que fica talvez até pro pessoal de casa, ficou alguma sequela? Não, graças a Deus, esse tratamento demorou bastante tempo aí, mas fiquei a um ponto de chegar
a uma cadeira de hemodiálise, ter que se submeter a essa questão de hemodiálise, de transfusão de sangue, enfim, uma série de situações a qual o médico que acompanhava já tinha passado os riscos caso a medicação não tivesse dado certo na última alternativa. E graças a Deus, eu, depois de longos anos, junto com minha mãe, já com um entendimento um pouco mais formado pela questão da idade, escutamos da boca do médico que estava curado, e graças a Deus hoje é uma história que a gente passa como superação. Graças a Deus. E assim, vem tratamento, vem escola, vem dificuldade, vem o pai longe também. Sim. Então, tudo isso o tempo vai passando e vai surgindo o Pedro adolescente, né? Que todo adolescente quer entrar em ambientes diferentes, com os coleguinhas, que é a questão de uma roupa nova, que é a questão de sair com os amigos. Como foi? Porque a gente sabe que já tinha uma dificuldade lá pela questão de saúde, tem a questão financeira, mas como foi se vocês estavam lá com pouco dinheiro? Rapaz, essa é uma situação bastante complexa aí também, porque não tinha outra opção. Eu sempre fui uma pessoa, Danilo, de não me contentar com pouca coisa, vamos dizer assim. Então, eu tive que cair na consciência que, de fato, o que eu queria, meus pais não podiam me proporcionar. Era um tênis de marca, era na época, uma roupa bacana, enfim, eu gostava de usar uns topetes. Hoje eu tô mais meio carequinha e tal, barrigudo, mas na época eu fazia alguns detalhes no cabelo, e fase de adolescente mesmo, e eu tive que trabalhar. Eu tinha que me submeter a uma situação pela qual talvez o meu pai não quisesse, por uma questão de ser, não, só estude, mas só estudando naquele momento não iria me trazer dinheiro, que era o que eu queria para poder comprar as minhas coisas. Eu tive um momento até interessante, até uma curiosidade aqui que eu te trago, que na época, como eu disse, a minha avó, por parte de mãe, ela tem até uma curiosidade bem interessante aí. Conta. Minha avó, Danilo, ela era dona de casa também. Que ela estava em São Paulo. Ela estava em São Paulo. Certo. E aí a minha avó, ela ganhava grana como uma espécie de cartomante. Que conversa é essa? Então, a minha avó ganhava uma grana como uma espécie de cartomante. Ela, com esse dinheiro que ela ganhava, ela, vez ou outra, me dava alguma ajuda. Então, assim, chegava, vó, tô precisando de uma camisa, vó, tô precisando aqui de um tênis, vó, tô precisando disso. E ela sempre conseguia me dar esses incentivos, tudo que eu queria. Vó é a coisa... Vó é a segunda mãe, a né? segunda Então, mãe. eu tenho uma gratidão muito grande, hoje já falecida, enfim, mas que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, na formação do Pedro. Sendo que chegou um momento que o comércio da minha avó como cartomante começou a dar uma fracada. E aí, a minha fonte de renda, ela ficou escassa. Eu tive que correr atrás de outra situação. E as coisas vão acontecendo de uma forma muito dinâmica na minha vida, de forma pessoal, na medida em que eu tenho um amigo, que a mãe dele era professora na época, e ela auxiliava acadêmicos na época da faculdade a fazerem trabalhos de faculdade. Sei que já era outros trabalhos, falou de cartomante agora Não, atrás. fazia trabalhos de faculdade. Aí já é uma outra história, né? Minha avó, a minha provedora de renda, já estava um pouco mais fraca, eu tive que correr atrás de outro negócio. Então, eu imagino que aí você já teve uma visão sobre uma nova forma de ganhar dinheiro. tive que ter uma outra virada de chave. Certo. Porque não tinha uma outra opção. Já nasce o Pedro empreendedor. Já nasce um pouquinho o Pedro empreendedor. Então, Isso era mais ou menos com quantos anos? isso foi mais ou menos com 13 para 14 anos, nessa média, 13 para 15 anos aí. E aí eu tive essa situação pela qual a mãe desse meu amigo me chama e fala, você conversou com meu filho e disse que está precisando ganhar dinheiro. E eu tenho alguns trabalhos aqui, vamos falar o chamado bico aqui, né? E você tem interesse em me ajudar aqui, fazer algumas redações, pesquisar conteúdo em livros? Na época não tinha esse negócio como tem hoje de
internet, Google, IA, inteligência artificial, aí não tinha nada disso. Então, tudo era um pouco mais complexo. Até mesmo diante do conteúdo, que às vezes a abordagem do pessoal que chegava para ela como cliente dela, eram situações bastante específicas aí da área acadêmica. Então, ela me entregava diversos conteúdos e livros e eu tinha que chegar com um trabalho praticamente pronto para correção. E ela foi gostando desse meu trabalho e aí eu fui ganhando uma grana semanalmente. Vê que negócio interessante. Então, o que eu queria enquanto jovem, que era comprar aí um tênis, era uma camisa, e eu dependia da minha avó, aí já tem essa virada de chave e eu começo a ganhar dinheiro de forma semanal. Então, essa questão nasce o Pedro empreendedor. A partir daí, eu sempre tive essa situação de não me contentar com aquilo que eu estava. Nunca a zona de conforto nunca foi uma área para mim. Então, isso é fato. Eu me sinto, de certa forma, motivado a buscar coisas novas, a tentar explorar novas situações. Isso é da minha personalidade. O Pedro sempre esteve em movimento, né? Ele Sempre tinha um alvo, um objetivo ali. E graças a Deus já tinha passado dessa fase da questão de saúde. E aí sempre vendo novas possibilidades. A gente sabe que sempre por trás de um profissional de sucesso tem histórias, assim, histórias bacanas, histórias bonitas, histórias inspiradoras. Só que eu já me preocupo com uma coisa. Nesse período do teu trabalho ali, tava fazendo bico, ganhando seu dinheiro semanal, como era que tava o colégio? Então, eu tive que conciliar o colégio com o trabalho que eu fazia. E até tem um fato bastante curioso, porque na época minha mãe, ela chegou a trabalhar como operadora de call center. Teve uma época, um pequeno período que ela trabalhou como operadora de call center e meu grande desejo na época era fazer uma academia. E aí a minha mãe ganhava, com o pouco que ela ganhava, ela pagava a mensalidade e eu tinha que também ir para academia, que eu me sentia na obrigação de fazer. A vaidade já estava batendo Já na estava porta. batendo na porta. Então eu fazia academia, eu ia para o colégio e eu também tinha que fazer meus trabalhos para ganhar o dinheiro. E assim, isso foi uma questão que eu podia até mesmo com essa grana dar um suporte financeiro nos momentos de alguma dificuldade que minha mãe passava vez ou outra, e eu via isso como uma forma de mudar não só a minha vida, como também os meus familiares. E aí ficou mais ou menos quanto tempo nesse trabalho informal? Aí uns 2 anos a 3 anos, mais ou menos, foi o tempo que eu fiquei nesse trabalho informal. Logo depois, eu tive a necessidade de retornar a Recife. Aí já é uma outra fase da nossa vida, da minha vida, pela qual eu tive que explorar novos horizontes. Nesse caso, Pedro, como a gente vê assim, a gente já entende que o Pedro já tinha um pensamento diferente, já tinha um objetivo diferente dos outros jovens daquela época, né? Sim. É uma questão de perfil mesmo. E eu, como um bom analisador de perfil, enxergava na realidade dos meus amigos, do meu convívio social, ao qual eu me deparava, de que muitas vezes as pessoas, os jovens daquela época, estudavam, iam para o colégio, à tarde iam jogar videogame e depois iam dormir. E essa era uma rotina de vida pela qual eu não queria me submeter. Então, para fazer coisas diferentes, eu tinha que ser diferente dos demais. Eu tinha que ir para a escola, eu tinha que trabalhar e eu tive que achar um tempo para fazer uma academia. Hoje eu não estou muito em forma, mas naquela época, e até pela questão da vaidade, você aí na sua fase de transição com 15 para 16, 17 anos, né? Buscando entrar no contexto amoroso, enfim, gostar de, vez ou outra, falar com uma menina, você tá com o corpinho ali em forma. Eu já tive também essas necessidades. Então, foi uma questão que eu tive que dar uma virada de chave na minha vida. Eu tive que pensar, poxa, eu tenho que fazer algo diferente. Então, eu criei a responsabilidade de auxiliar a mãe do amigo meu, que fazia aí os trabalhos acadêmicos, né, que auxiliava o pessoal a fazer os trabalhos acadêmicos. E eu tive uma necessidade também de não deixar de lado os meus estudos, porque eu sabia que eu não podia reprovar, ficava naquela neura que ninguém quer ser reprovado.
Então, eu sempre busquei ser um pouco diferenciado das demais pessoas da minha própria convivência. Nisso já era o jovem Pedro diferenciado, com certeza, daqueles outros jovens da mesma faixa etária. Uhum. Porque a gente vê, até hoje mesmo, a gente tem essa dificuldade de ver o jovem, ou ele faz um bico ali para ter a sua independência, ou ele estuda. Não é mais isso e isso. A gente vê muito essa diferença, a gente confirma aqui que era um ser humano diferenciado. Aí com tudo isso que foi acontecendo, né, foi adaptando rotina, foi ajudando daqui, fazendo isso dali, como foi esse teu retorno para Recife? Então, depois de um certo tempo, e até pela questão do distanciamento da minha mãe com o meu pai, minha e do meu irmão com o meu pai, surgiu a necessidade, até mesmo porque eu comecei a entrar naquela fase de transição aí para os 16, 17 anos, de querer sair muito, de querer vez ou outra ir num barzinho, de arrumar uma namoradinha ali, uma namoradinha aqui. E meu pai, muito preocupado, distante, poxa, morando em São Paulo, já rola aquele tipo de preocupação, né? São Paulo não tem comparação com Recife em questão de perigo, enfim, né? Tudo que envolve uma megalópole como São Paulo. Então, meu pai chamou a gente para vir para Recife, para morar. Na verdade, o início não ia ser nem para Recife. Iria morar em Caruaru, para que eu pudesse, junto com o meu irmão, trabalhar e ajudar ele no ramo da confecção. E aí, depois de um tempo, nós refletimos melhor e falamos, não, vamos voltar para Recife, que é uma cidade que a gente já conhece, e entramos num consenso aí para retornar para Recife e deu tudo certo. Já me parece que ele queria ter vocês por perto já para controlar, né? Já queria ter esse controle. Não, veio para me ajudar, não, ele queria já controlar para saber com quem vocês andavam, como seria aquilo ali, e dar um direcionamento melhor, até por questão de futuro, né? Eu acho que essa preocupação, Danilo, é uma preocupação que hoje, com a idade que eu já tenho, eu consigo enxergar a preocupação que meu pai tinha, para saber quem são os meus amigos, para saber o que é que eu estou fazendo, essa fase de transição, essa fase de me tornando um homem, aí com 17 para 18 anos, na maioridade. Isso foi normal, foi de forma muito espontânea, mas optamos por morar em Recife. Pois é, voltou para Recife, tem todo esse trâmite, toda essa mudança, sempre mudança gera resistência, mas como era que estava, então, o teu pensamento em relação aos seus sonhos? Aí é uma questão... Os sonhos, aí eu chego em Recife e me deparo com a seguinte situação. Eu já não tenho minha avó como cartomante, que dava uma subsistência de renda aí para mim. Dava um direcionamento Dava um também. direcionamento, um dinheirinho que eu ganhava. Eu já não tinha mais o meu auxílio, digamos assim, financeiro pela ajuda que eu dava à mãe de um amigo meu. Tem os amigos também, né? Que querendo ou não, lá foram o quê? Quase 10 anos. Sim. Tinha amigos, tinha base lá e chegou aqui. Não tinha ninguém, só tinha... poucos familiares também, que cada um já tinha seu ciclo de amizade, enfim, que eram enraizados em Recife também. Foi basicamente um recomeço. Um recomeço de tudo. Com muita informação para sua cabeça. Com muita informação e com a vontade de nunca desistir. A vontade de ter uma virada de chave aí, uma vontade de uma pessoa que com seus 17, 18 anos... entrei na faculdade de Direito com 17 anos. Então, logo quando eu cheguei... já fui entrando na faculdade de Direito. Então, eu posso te dizer que a minha vida sempre foi um pouco precoce. Porque naquela época a gente fala assim, não tinha tanta ferramenta que a gente tem hoje, né? Rede social, engajamento, isso e aquilo. Então, eu acredito que você já chegou com aquele, eita, o que é que eu vou fazer da minha vida? Né? Teve esse sentimento, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, deixa eu te falar, tem até um fato curioso. Num primeiro momento, eu não pensava em me tornar advogado. Não tenho, assim, uma referência, digamos, que eu posso te falar, que eu pensava, eu visualizava aquela pessoa e falava, eu quero ser um advogado um dia. Não. Meu sonho era ser piloto de avião. Diante das... assim, Pedro? Deixa eu te explicar. Diante das necessidades, vez ou outra, eu conto um pouquinho da minha trajetória aqui, de ida até São Paulo de forma definitiva. Mas
enquanto descobri a doença que eu tive, renal, até chegar definitivamente a ir morar em São Paulo, eu tive algumas viagens de avião, naquela fase como criança, enfim, que eu ficava indo e voltando com muita frequência para São Paulo. Até chegar um determinado momento que decidimos ir e morar em São Paulo mesmo. E eu achava aquilo o máximo, eu achava estar nas alturas ali, eu achava a figura de um piloto de avião muito elegante, enfim, e eu queria seguir aquilo na minha vida. Então, quando eu chego em Recife, eu falei, poxa, eu quero me tornar um piloto de avião, sendo que, ao chegar até aqui e verificar quanto era o valor das mensalidades, enfim, eu não tinha recurso financeiro para esse tipo de situação. Então, meu pai também não tinha. Não tinha mais cartomante. Não tinha mais cartomante, não tinha mais os bicos. Então, eu falei, poxa, rolou uma fase duvidosa. Aí, que eu tive que fazer um ponto de reflexão, o que de fato cabia no meu bolso, o que de fato cabia no bolso do meu pai, porque eu não tinha renda. Então, o que coube no bolso do meu pai foi fazer o curso de Direito, que na época tive aí um lapso através de um tio, que hoje já falecido, fazia esse curso de Direito e eu me dava muito bem com ele, considerava como segundo pai, e chegou para mim e falou assim, eu tô fazendo esse curso, por que você não vai lá e faz? Eu falei, poxa, mas Direito, me via aquela questão de paletó, aquela situação, e eu falava, nossa, mas não sei se é bom, acho que é meio chato esse negócio. Eu queria ser piloto de avião. Queria ser piloto de avião, algo totalmente aleatório. Não quero mais. Não quero mais. Não porque é aquele negócio, né? Você não vai fazer o que você gosta, você vai fazer o que dá para fazer. E você tem que abraçar a causa. Foi uma situação que aconteceu comigo. Então, mas nunca é tarde, viu? Nunca é tarde. Hoje está um pouco mais difícil, eu não quero sair da profissão. Experiência em pessoa. Tá? É verdade, é verdade. Mas foi uma fase bem bacana, assim, que depois eu comecei na faculdade, e esse meu tio, na época, falou o seguinte, tem uma faculdade aqui próxima de onde eu moro, e é só você chegar lá, leva 1 quilo de alimento que você vai passar. Era a inscrição do vestibular. Era a inscrição do vestibular. Aí já sei, pegou esse conselho, foi lá e fez uma prova do vestibular. Eu falei, poxa, eu vou só levar 1 quilo de alimento, não tenho muito recurso mesmo, eu vou lá e vou levar o quilo de alimento, seja o que Deus quiser. Levei o quilo de alimento, fiz a prova, uma provinha que fizeram lá na época, e meu nome constou lá como aprovado. Então, para mim, eu falei, bom, eu vou, acho que é o destino, vou abraçar a causa, e entrei na faculdade de Direito. Dizem que o aluno, quando entra na faculdade de Direito, ele sabe se vai permanecer no curso ou não, em média do 2º e 3º período, né? Que é quando começa aqueles assuntos mais específicos. Mas teve alguma coisa, assim, muito relevante que disse, eu tô aqui, eu vou fazer meu futuro no Direito? Danilo, não tinha plano B. O plano A se tornou o curso de Direito. Então, na minha vida, eu tive que abraçar a causa. O que meu pai falou que poderia pagar para mim é o que eu tinha que fazer. Então, ele no momento chegou e falou, você tem que fazer o curso de Direito, o que cabe no meu bolso. Então, é claro que nos primeiros períodos da faculdade de Direito, é algo, posso te dizer um pouco da minha experiência, é um pouco desmotivador, porque você se depara com matérias que, vamos dizer um bom ditado, são bem viajadas. Então, você conta lá com filosofia do direito, você conta com ciência política, você conta com... No meu conceito, são situações um pouco, como eu posso dizer, não é especificamente o direito que é aplicado como um direito do trabalho, como direito penal. São outras teorias, são outras teorias. Outras bases que a gente já vê no ensino médio, no fundamental. Isso. Então, lógico que no início eu fiquei, poxa, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas depois as coisas vão se encaixando, eu falei, não, estou no curso certo, e obviamente foram surgindo amigos de sala que me acolheram. Eu era o paulistinha que falava tudo porta carne, e o pessoal ficava sempre com aquele contexto de zoeira, né? Olha, o jovenzinho, o bebezinho aí da sala, com 17 anos, o paulistinha, enfim.
E graças a Deus tudo começou a fluir, depois eu fui me adaptando ao local, porque eu saí de Recife muito pequeno, depois retorno com 17 anos, vou fazendo um ciclo de amizades, vou me acostumando mais com o curso do direito, as matérias vão ficando melhores. Vai internalizando aquilo que é meu futuro, é o que eu tenho para hoje, basicamente. Exato. E aí, como diz o ditado, só vai. E aí, essa história de só vai, a gente vai vivenciando lá muitas situações, né? Várias esferas do direito, né? Que o direito é bem amplo, bem complexo. Só que depois, daí, não é basicamente ir para o mercado de trabalho atuar como advogado. Eu sei que tem a parte da prova da OAB. Vixe. Como foi? Porque assim, quando a gente gosta de uma coisa, facilita. Ali você precisou aprender a gostar, né? Da faculdade, do curso. Essa parte aí dessa temida prova, né, que o pessoal tanto fala, principalmente quando você está aí no 8º, 9º período da faculdade, já começa a rolar esse tipo de comentário. E a prova da OAB? A prova da OAB, você já vê algumas pessoas da sua sala se movimentando para se inscreverem e fazer essa prova. Foi para mim um contexto, digamos que traumatizante, posso te dizer, porque rola um pouco de ansiedade, não é só pelo que você sabe, pelo que você estuda, mas a ansiedade, o controle emocional é que dita a regra do jogo para essa prova também. Então é muito importante. Que é assustar um aluno, um estudante de direito, é só dizer OAB. É isso. Que é um bichão, né? Então, tem duas situações aí, porque a pessoa fala, fiz o curso de direito. E aí tem a outra pergunta, fez a prova da OAB? Passou na prova da OAB? Acaba sendo uma pergunta muito afrontosa, porque tipo, a gente já sabe que o aluno tem aquelas dificuldades, ansiedade, tudo isso atrapalha aí. Fez o OAB? Aí a pessoa, não consegui ainda, né? Mas eu te pergunto, como foi a aprovação, né? Foi imediato? Não. Foi de primeira? Não foi. Foi uma questão que eu estava na faculdade ainda. Óbvio que quando você faz uma prova, você quer logo passar de primeira. Então, eu tive a experiência de fazer a prova da OAB no primeiro momento. Passei na primeira fase, não passei na segunda fase, por uma questão de achar que iria ser fácil, digamos assim, a segunda fase. Poxa, passei na primeira, vou passar na segunda tranquilamente. E quando chega na segunda, se não passar, tem que fazer o procedimento? Então, na época que eu fiz o exame da ordem, era assim, você reprovava na segunda fase, você voltava para a primeira fase. Então, a primeira fase é uma fase que você tem provas objetivas, que você tem que marcar o xizinho lá, e no segundo momento é uma prova discursiva, uma prova que você tem que narrar uma fundamentação de uma resposta, enfim. Eu sei que hoje a gente também escolhe tema, né? Não, naquele tempo já escolhi. Essa questão na segunda fase você já direciona o tema. Mas eu não tinha a questão da repescagem, que surgiu depois com o passar do tempo. Então, se você reprovasse na segunda fase, você tinha que voltar para a primeira fase. O que eu vejo isso como ainda mais uma questão que lhe aterroriza, né? Imagina você aí passar na primeira, você tem um lapso aí geralmente de 3 a 4 meses de uma primeira fase para a segunda fase e você não passa na segunda fase. Então, você falar, poxa, o outro exame talvez vai lançar, não sei mais em que período, daqui a 2, 3, 4 meses, 5 meses. Vai acrescentar mais conteúdo, vai mudanças. Isso, então enfim. O coração fica a mil. Fica a mil. E aí, na segunda fase, eu estudei, e posso te falar que surgiu um pouco da questão da ansiedade. Foi muito grande falar, já passei, vou aqui. E caiu uma situação na prova pela qual eu não tinha estudado. E justamente numa peça processual que é chamado, que é aquilo que te dá a maior pontuação. Então, o cursinho na época que eu fiz, não tinha explicado muito bem essa peça. E aí eu fiquei meio que perdido, vendido na prova. Fui mal nessa prova, na segunda fase, e voltei para a estaca zero. E aí fiz novamente uma segunda prova, fui novamente para a segunda fase, me deparei com a questão de controle emocional, que eu já estava, de certa forma, angustiado. Poxa, fui reprovado na primeira prova que eu fiz a segunda prova agora, e tem que passar. Essa é a vez, vai dar certo e tudo mais.
E não passei de novo na Então, segunda me fase. conta aí com toda essa turbulência, né? Porque a gente já vai com uma pressão muito grande, a gente se autopressiona. O que foi, assim, ideal para manter um controle? Porque a gente tem que ir trabalhando nosso psicológico, porque senão nunca passa, né? Isso. Então, para mim, o controle foi buscar uma questão de conceito religioso. Então, eu comecei a, de certa forma, entregar. É óbvio que eu fazia meu trabalho de casa, eu tinha que estudar de novo. É cansativo, posso te dizer que é exaustivo você pensar em falar, pô, eu vou voltar todo o conteúdo, todas as matérias, vou estudar 15 aulas de determinada matéria, mais 15 aulas de determinada outra matéria. É algo muito, digamos que, complexo. Mas, quando você chega na sua fase, você, como no meu caso, eu via, né, o curso de Direito, fazer a prova para se tornar advogado. Você precisa fazer isso. Esse percalço, esse percurso todo aí, você tem que passar. Outra Então, coisa que eu acredito que pressiona é ver os colegas sendo aprovados e a gente ficando, né? nossa, isso aí Aperta mais ainda. Isso é o que também te deixa com mais ansiedade. Se você não tiver um controle emocional muito forte, você acaba se desesperando. E isso leva a uma questão de reprovação. Então, passei, fiz 2 vezes a prova da OAB, não consegui nessas 2 primeiras, vim conseguir na terceira. Aí na terceira prova que eu fiz, graças a Deus, fui muito bem na primeira fase, fui muito bem na segunda fase, e eu me apeguei à questão religiosa. Então, foi, digamos que, para mim, uma mudança, até mesmo, enquanto meus amigos queriam que eu me dispersasse, os amigos que até então já formei na faculdade, estava na fase de barzinho, ir para um espetinho, ir ali para uma balada, eu não ia, eu recusava muitas vezes esse tipo de convite, para pensar, poxa, eu tenho que passar na prova da OAB primeiro para que eu possa mudar a minha realidade de vida e, quem sabe, também poder proporcionar uma realidade de vida diferenciada para os meus familiares.